Oi pessoal, eu sou a Carol Barreto, responsável pelo time de experiência de consumo, treinamento e operações. Oi pessoal, eu sou Karine, sou responsável pelo time de baristas do Sul, Sudeste do Brasil e também de São Paulo. E aí, Cal, o que a gente veio fazer aqui hoje, hein? Bom, Carol, você já se perguntou como funciona o processo de criação de uma receita? Não só a gente se pergunta, como a gente faz isso quase todo dia, né? Uma vez que todas as receitas que a gente usa em eventos e também no Instagram de rituais, normalmente saem das nossas mãos. Bom, mas antes da gente preparar a receita que nós criamos aqui para o vídeo de hoje, a gente precisa falar de alguns conceitos básicos com vocês. Exatamente. E os cafés gelados, eles vêm crescendo muito aqui no Brasil, principalmente desde 2018 e entre os jovens de 18 a 25 anos. E isso vem muito impulsionado principalmente pelo crescimento das cafeterias e dos novos perfis de café. Os cafés gelados também são uma realidade quando a gente pensa em países como o Japão e Estados Unidos. Mas esse conceito é bem mais antigo do que isso. Tem alguns relatos que mostram que em 1840, na Algéria, os soldados levavam para as batalhas um concentrado de café e consumiam gelado, uma vez que eles não tinham como esquentar a água para o consumo. E aí, quando eles retornavam dessas batalhas, eles sentiam falta daquele sabor e daquela forma de consumir o café. Então, desde esse período, o café vem sendo consumido gelado e países, por exemplo, como a Espanha, hoje têm esse serviço muito comum de café, de ser servido sempre com uma pedrinha de gelo e às vezes uma casquinha de limão ou de laranja. Bom, e quando a gente fala de cafés gelados, a gente divide basicamente em dois preparos. O iced coffee, que é quando nós preparamos o café a quente e resfriamos logo depois do preparo, e o cold brew, o café que a gente já prepara com água fria. Exatamente, e esses dois tipos de café podem ser utilizados na criação de drinks. É sempre importante a gente entender o perfil de cada um deles e o que melhor vai se adequar para a nossa receita. E um coquetel, na verdade, ele é uma combinação, uma junção de diversos ingredientes que no final vão se transformar em uma bebida harmoniosa. O coquetel ideal é aquele que a gente prova e a gente não sabe exatamente os ingredientes que estão ali dentro, porque todos eles estão combinados de uma maneira tão equilibrada que os sabores se transformam em um só. E os coquetéis podem ser com ou sem álcool, e a versão não alcoólica é chamada de mocktail. Bom, e quando a gente fala de coquetel, a gente pode dividi-lo em três partes, onde o elemento base, ele vai constituir mais de 50% da bebida, e ele pode ser um café, pode ser um suco, uma água de coco, uma água com gás, ele vai ser a maior parte desse coquetel, certo, Carol? Exato. E depois do ingrediente base, depois de entender qual é a base desse coquetel, a gente vai entrar com um elemento transformador. Esse elemento, ele tem como função principal equilibrar essa base. Então pode ser, por exemplo, um xarope de açúcar ou o açúcar, por exemplo, que vai trazer um dulçor e vai trazer um equilíbrio para a bebida. Tem também o agente especial, que é aquele que dá um toque especial na bebida. Sabe quando a gente prova alguma coisa e sente que tá faltando algo, que dá aquele tchan? Esse é o agente especial. E é o que faz cada coquetel ser único, né? Exatamente. Bom, existem também formas de preparar esse coquetel. E a forma que a gente preparar o nosso coquetel vai trazer toda a parte sensorial da bebida de maneira mais ou menos presente. Basicamente, existem três categorias de drinks: os batidos, mexidos e montados. Quando a gente fala de um drink batido, a gente vai utilizar a coqueteleira. Na coqueteleira, a gente coloca bastante gelo e agita muito essa coqueteleira para que esse gelo, além de trazer diluição para a bebida, ele também agregue ar e a bebida fique mais leve e refrescante. Normalmente, os drinks batidos são drinks de teor alcoólico um pouco mais baixo e são bebidas mais leves e refrescantes. Temos também o drink montado, que é aquele que nós montamos diretamente no copo. Normalmente um drink montado, ele fica com camadas diferentes nessa bebida, 2 até 3 camadas, ele tem um visual muito bonito. E nós temos também o drink mexido, onde a gente faz normalmente num mixing glass, como esse daqui, utilizando uma bailarina, como essa que a Carol está, e a gente mexe esse drink no mixing glass para diluir melhor esses componentes antes de servir na sua taça ou no seu copo. E uma dica, os drinks montados são muito utilizados para café, porque como o café ele tem uma cor muito escura e dominante, quando a gente faz os drinks mexidos ou batidos, eles tendem a ficar todos com a cor do café, né, esse marrom mais escuro. Então os drinks montados, eles vão trazer um aspecto visual mais interessante.
Já os drinks mexidos são drinks de teor alcoólico mais potente. Não sei se vocês lembram da história do James Bond, que ele fazia o martini dele batido e não mexido. É justamente por isso, porque os drinks mexidos, como o clássico martini, ele vai ter um teor alcoólico muito potente. Quando o James Bond batia a sua bebida na coqueteleira e deixava essa bebida mais leve, com teor alcoólico mais baixo, ele conseguia se manter ali atento por mais tempo. Então lembrem dessas dicas na hora de criar o coquetel de vocês. Qual perfil vocês buscam? Com um aspecto visual mais marcante, mais leve, mais alcoólico? Tudo isso vai influenciar na nossa bebida. Bom, outra coisa fundamental no drink que você me fez lembrar é o gelo. Então, muita gente discute sobre a questão do gelo, mas o gelo ele não é uma coisa superficial no coquetel. Pelo contrário, né, Carol? Ele vai influenciar diretamente na diluição dessa bebida. Então, por exemplo, nós temos os cubos de gelo, como eu estou utilizando aqui, e ele vai diluir a bebida parcialmente. É muito utilizado, inclusive, quando nós preparamos drinks em copos mais longos, que a gente também vai explicar para vocês. Nós temos também o gelo triturado ou picado, que vai diluir muito mais a bebida. Tipo uma raspadinha? Também. Delícia. Muito utilizado para bebidas, inclusive, com teor alcoólico alto, como, por exemplo, com tequila, né? É muito comum esse tipo de drink com bastante gelo. E nós temos também, ganhou, inclusive, muita popularidade, cubos de gelos maiores, né? Em drinks mais alcoólicos, ou, enfim, em drinks onde a gente não quer que essa bebida dilua com muita velocidade. Então, esse gelo, gente, ele vai influenciar diretamente nisso e vai comprometer completamente a nossa experiência com a bebida. Inclusive, esses cubos maiores têm até alguns formatos, né? De diamante, quadrados, esferas, redondos. Sim. Até marcados, com às vezes o nome do restaurante. E já ajuda a trazer, inclusive, esse aspecto visual de você receber um copo, imagina, com gelo num formato de diamante, né? E assim como no café, a água usada para o gelo também é fundamental. Então, o ideal para não errar é que ela seja mineral ou filtrada. Sempre lembra que gelo é ingrediente, né? Isso mesmo. E a forma que a gente vai servir esse drink, ele também vai ter um impacto direto, não só no visual, mas também cada copo e cada taça tem uma importância no perfil sensorial da bebida. A gente divide os copos e taças em algumas categorias. Então, começando pelos long drinks, que são aqueles copos altos. Os long drinks, eles precisam necessariamente levar gelo para sua composição, porque eles levam sempre bebidas mais refrescantes, mais leves e delicadas. Então, essa alta quantidade de gelo também ajuda a esse coquetel ser ainda mais refrescante. Quando a gente usa long drink, o ideal é que a gente sempre sirva ou com canudo ou com mexedor para facilitar esse consumo. A gente também tem os copos baixos, né, o on the rocks. Esses copos que normalmente a gente vê muito no consumo de whiskies, de negrones, eles levam menos gelo e normalmente bebidas mais intensas e potentes. A diluição vai acontecer de maneira mais lenta e ele não vai ser um drink tão refrescante. Ele pode ser um drink mais intenso no teor alcoólico ou no sabor. A gente também tem as taças de martini. Aquelas taças lindas, né, em formato de V, que elas são feitas para serem servidas sem o uso de pedra de gelo. Isso é muito importante, gente, porque colocar gelo em taça de martini... Imagina, né, Carol? Caindo na cara de uma pessoa na hora que ela vai tomar o drink. É receita de fazer sujeira na roupa. Então, taça de martini sempre sem gelo. E as bebidas, né, servidas na taça de martini são bebidas para serem tomadas em poucos goles. Então, são bebidas normalmente intensas, de mesma densidade, para em alguns goles a gente finalizar essa bebida. E aí a gente também tem taças de vinho, por exemplo, que a gente pode usar para receitas que levem os vinhos em sua composição, como sangrias, clericô. E a gente pode usar e abusar da criatividade. E lembrando que além desse aspecto técnico do drink, os copos e as taças também vão chamar atenção e também vão deixar a gente com vontade de tomar aquela bebida. Perfeito. Agora que a gente aprendeu alguns conceitos básicos de coquetel, vamos pensar um pouco também no que a gente, no todo, né? No que a gente precisa pensar para criar uma receita. Então, por exemplo, a gente precisa entender um pouco da história que a gente quer contar através desse drink, em qual momento ele vai ser servido, para quem ele vai ser servido, certo, Carol? Exatamente. A gente, quando recebe uma ideia de criar um drink para um evento, a gente vai atrás de realmente entender qual é a história daquele evento, né? Então, ele fica em uma região determinada, que tem, às vezes, algum aspecto cultural que a gente pode explorar. Ele vai ser servido durante o dia ou durante a noite, né? Ele vai ser o único coquetel que vai ser servido
sentido naquele evento? O público que vai consumir também, né? Qual é o perfil desse público? O clima, se naquele dia tá frio ou se tá calor, se a gente quer apostar num drink mais intenso, um drink quente ou um drink gelado. São vários os conceitos que a gente precisa levar em consideração. E até os ingredientes disponíveis, né? E operação. No nosso caso, como muitas vezes esses eventos são drinks para muitas pessoas, a gente também precisa entender se operacionalmente é viável. Sim. Então, a quantidade de ingredientes é um aspecto importante, a disponibilidade de gelo, de taças. Então, tudo isso precisa ser pensado. Quando a gente vê um coquetel numa taça, ou a gente se delicia tomando um drink, a gente não imagina que tem tanta coisa por trás, né, cara? Com certeza. Inclusive, quando nós criamos o drink que traremos aqui para vocês hoje, qual foi o conceito, no que a gente pensou, né? As cores aqui do Cafeína são roxo, laranja e verde. Então, nós trouxemos isso para o nosso coquetel. Então, não à toa, nós trouxemos esses ingredientes. Claro que a gente não poderia deixar de pensar no sabor, né? A gente precisa harmonizar tudo isso, precisa ser agradável, mas foi dos critérios que nós utilizamos na criação dessa receita. Sem contar com a inovação, né? E trazer algum drink que fosse criativo, inovador e ao mesmo tempo fácil de fazer e que vocês também possam reproduzir e a partir dele criar outras opções de bebidas. Perfeito. Vamos para ele então? Vamos. E um ponto importante, Ká, que a gente não falou. Um elemento essencial no nosso caso que a gente precisa pensar quando a gente vai criar um drink é o café que a gente vai utilizar. Lembrando que para as nossas receitas o café ele é sempre o protagonista. Então, quando a gente precisa entender qual é esse perfil sensorial, qual é a história desse café, se é um momento de lançamento, então a gente sempre leva em consideração também o café que a gente vai criar. Vamos lá, vamos para a receita, Ká? Vamos para a receita. Então, vamos arrumar a nossa bancada. Essa receita é de um drink montado, tá, gente? Por isso que nós não vamos utilizar a coqueteleira para batê-lo, nem o mixing glass para fazê-lo mexido. A gente tem aqui todos os ingredientes que a gente precisa para fazer a nossa receita. Então, só de olhar aqui com base nos critérios que a gente aprendeu, a gente já sabe que ele é um drink servido em long drink, né, num copo alto. Então, é uma bebida super refrescante, super leve. E as cores, como a Karine comentou. Exatamente. Bom, e aqui nós traremos para vocês duas versões desse drink, inclusive para mostrar um pouco da versatilidade e para deixar vocês com a imaginação aflorando por aí, para modificar esse drink e usá-lo como base para criar outras receitas, com base nos critérios que vocês aprenderam aqui com a gente hoje. O primeiro ingrediente é um purê de frutas ou uma geleia. Para o drink especial do Cafeína, nós vamos utilizar um purê de kiwi. Eu tenho alergia de kiwi, então para eu não ficar de fora e poder brindar com vocês nesse momento, vou usar uma geleia de morango. Uma geleia simples, morango, açúcar, um toque de limão para trazer um pouco mais de frescor. Isso mesmo. Aqui a gente escolheu utilizar 25 ml desse purê de frutas ou dessa geleia, mas você pode adaptar inclusive de acordo com o seu gosto. Se você quiser um pouco mais doce, é só aumentar essa geleia, ou se você gostar um pouquinho menos doce, a gente pode diminuir também. E ela vai direto no fundo do nosso copo. Lembrando que esse é um drink em camadas, né? Então essa é a nossa primeira camada. E para montar essas camadas, a gente precisa pensar na densidade das camadas que vão ser montadas. Então os elementos mais pesados vão sempre no fundo, porque eles naturalmente vão afundar. Para ajudar a formar essas camadas, pedras de gelo. Elas vão ajudar a sustentar o restante da nossa bebida. Lembrando, como a gente falou, long drink, copo cheio de gelo. Pode caprichar, cara, pra ficar bem refrescante. Pode deixar. Vou colocar aqui pra você também. A quantidade desse gelo vai variar um pouco de acordo com o tamanho do cubo que vocês vão utilizar. A média é mais ou menos umas 8 pedras, tá, gente? Mas a referência que a Carolina usou é perfeita, que é de encher o copo, deixar esse copo cheio de gelo. Certo? Perfeito. Para o nosso toque laranja, a gente tem aqui um suco integral de pêssego. Pode ser um suco de tangerina, funcionaria também, Ká? De manga também, de manga, fica delicioso. Fica bem legal. Sim. Ou até um mix de todos eles, né? Dá para criar. Laranja, sim. A gente vai usar 200 ml desse suco, 100 para cada coquetel. E como vocês podem reparar, eu usei o gelo de suporte para nossa bebida, para que ela caia com delicadeza e não se misture com a camada de baixo. Então, assim, eu crio a minha segunda camada.
E a terceira e mais importante? A terceira e mais importante, gente, nesse drink nós vamos utilizar o Iced Coffee. Nós optamos por utilizar o Iced Coffee porque faz todo sentido por tudo que a gente está conversando aqui com vocês hoje, né? Pelo conceito de café gelado que a gente está trazendo, mas não só por isso. Ele é um café que de fato harmoniza perfeito aqui com o drink que a gente está falando. Ele é mais refrescante, Ele tem ele é feito para ser consumido Perfeito, gelado, obrigada. né? Isso mesmo. Então ele tá aqui no ambiente ideal para ele. E como ele tem essa leveza e essa delicadeza, ele combina muito bem com essas notas frutadas do coquetel e vai ajudar a deixar o nosso drink mais refrescante. E a gente trouxe também uma coisa especial aqui, uma surpresa especial para esse drink. Lembra que eu contei para vocês que a base aqui da nossa criação foram as cores aqui do Cafeína, que é o verde, o laranja e o roxo. Então a gente trouxe um elemento especial que vocês podem ou não utilizar aí na receita de vocês. Exatamente. Aqui é pra gente trazer o aspecto visual. Ele não tem nenhum sabor, não vai modificar o sabor, mas ele é um corante comestível de cor violeta, né, que vai trazer esse roxo. E além dele ter a cor roxa, ele também tem um perolado. Então ele vai deixar o nosso coquetel com aquela carinha de galáxia, sabe? Ele traz um visual muito bonito. Fica um efeito lindo mesmo. Fica lindo, né? Inclusive, uma dica, a gente usou exatamente esse corante para um drink do baile da Vogue, que era temática galáctica. Então a gente queria trazer um pouco desse universo, dessas constelações, e a gente trouxe um pouquinho dessa inspiração para vocês também. Super simples, uma pontinha de colher direto na onde a gente vai extrair o nosso café, e a gente vai extrair o nosso café por cima desse corante. Bom, o nosso café já tá pronto e o Iced Coffee, como a gente extrai ele como um filtrado, né, são 100 ml, a gente vai usar um café para as duas bebidas, 50 ml em cada. E aí, quando a gente mistura, olha que aspecto legal que a gente consegue trazer dessa coloração. A hora que entrar no drink, vocês vão conseguir perceber isso com mais clareza. E aí, esse é o momento mais importante, porque a gente quer que o café flutue sobre o drink. Então, a gente precisa jogar com bastante cuidado, usando a pedra de gelo realmente como um suporte. Que cor linda! Para ir resfriando a nossa bebida e também mantendo o café aqui na parte superior. Olha, porque a gente falou que drinks montados são tão utilizados para o café. Olha esse aspecto visual, que lindo fica. E aí, Ká, o que falta pro nosso drink? Agora é a hora da gente brindar. Melhor hora. Gente, para um drink montado como esse que nós fizemos, é muito importante que depois que a gente aprecia esse visual, a gente mexa esse drink para provar, certo, Carol? Perfeito. Na verdade, existem duas formas de se tomar, tanto mexendo quanto puxando, né, do final da bebida para cima. Posso demonstrar, Ká? Pode. Então, com o canudo, o que acontece? Se a gente colocar o canudo aqui no fundo e tomar um gole, eu vou tomar um gole só de geleia e no final eu vou ter só café. Então, essa dica é colocar o canudo lá no fundo e ir puxando e ir subindo o canudo pra gente sentir todos os sabores até finalizar com o café. Deu água na boca, eu vou provar o meu também. Qual é a outra forma, Ká? Eu vou mexer, então vamos mexer. Eu vou mexer aqui com o auxílio de uma bailarina antes de degustar essa minha bebida. Aqui o meu objetivo é que todos esses ingredientes se harmonizem, né? Se diluam aqui para que eu consiga tomá-los todos juntos por igual. Como a gente tá fazendo esse drink com um purê de kiwi ou mesmo com uma geleia, como o caso da Carol, ela demora um pouquinho mais para diluir do que se fosse, por exemplo, com um xarope, porque a densidade é um pouco diferente, tá? Então é natural e por isso eu estou mexendo um pouquinho mais. Olha como o aspecto visual já muda, né? Se a gente tivesse feito esse drink mexido, a gente ia ter uma única cor, enquanto no montado a gente consegue ter essa experiência do começo ao fim. Agora sim, né, Ká? Saúde, Carol. Saúde! A gente espera que vocês façam e Que delícia. aproveitem, porque é muito bom. Façam. Tá delicioso. Pena que eu não posso te dar o meu pra você provar. Não, mas eu confio na sua palavra. Quer provar o meu? Eu entendi a deixa. Que delícia. Não sei qual eu gosto mais, os dois são maravilhosos. Façam os dois. Os dois estão aprovados, né?
Esse coquetel a gente usou com todas essas dicas que a gente trouxe, mas caso a gente queira fazer um coquetel, por exemplo, com leite, é possível, Ká? Super possível. É importante a gente lembrar de todos os conceitos que nós aprendemos aqui hoje e lembrar da harmonização desses elementos, né? E agora que o nosso protagonista, inclusive o café, é muito importante para unir tudo isso. Então, por exemplo, aqui a gente utilizou o Iced Coffee, que ele já tem um caráter mais frutado, mais refrescante, mas se eu quiser fazer, por exemplo, com leite e um xarope de caramelo, eu posso utilizar um café que tenha essas notas de caramelo ou de chocolate, que vai harmonizar melhor com essa receita, com essa bebida. Legal, porque os conceitos de harmonização, eles servem tanto para combinação de café e alimento, como para harmonização dentro de um copo, né? Então, quando a gente entende o que é a similaridade, o que é o contraste, como a gente equilibra esses sabores, a gente pode usar essas referências tanto para bebidas quanto para alimentos. Ká, o que você acha da gente trazer um pouquinho desses conceitos no alimento para que o pessoal se inspire e possa criar drinks em casa também? Ótima ideia, eu estava ansiosa também por esse momento. Vamos lá, então? Bom, estamos de volta já com o nosso cenário todo montado para a parte das harmonizações, onde a gente vai entender um pouco mais esse conceito de combinação de sabores e como aplicar isso em receitas de comer e de beber. Bom, e para a gente aprender esse conceito de harmonização, existem algumas regras básicas, certo? Uma delas é que um sabor não pode anular o outro, certo? Senão não era harmonização, né? Exatamente. Então, sempre que a gente vai unir um café intenso, a gente precisa de um alimento com a mesma intensidade ou de um café suave com um alimento suave na mesma intensidade para que um não se sobressaia. Imaginem, por exemplo, um Negroni, que é um drink super potente com 3 elementos alcoólicos. Se a gente quiser trazer um café para essa bebida e a gente utilizar um café super delicado, como o Iced Coffee, por exemplo, esse café vai se perder totalmente na receita. E o contrário também é verdade, né? Se a gente usa um café super potente, por exemplo, um Forza ou um Dark Roast, no drink que a gente acabou de preparar, que é super frutado e delicado, a intensidade deles vai sobressair no drink. Então, esse mesmo conceito que a gente usa para os alimentos, a gente leva para as bebidas. Perfeito. E além de respeitar essas intensidades, tem outras coisas que nós precisamos lembrar na hora de fazer uma harmonização. Outra dela é sempre de tentar equilibrar os gostos básicos. Por exemplo, o salgado equilibra muito bem com o amargo e o doce equilibra muito bem com o ácido. Outra coisa importante também que a gente não pode nunca esquecer é de provar sempre o que a gente está harmonizando. Às vezes, mesmo que faça sentido na nossa cabeça e que pelo conceito esteja tudo certo, é muito importante que a gente prove para testar se realmente funciona. Acontece, viu, gente? Às vezes parece ótima a ideia, a gente vai tomar e não dá nada certo. Então é super importante provar. Esse é o critério absoluto se uma receita é positiva ou não. Ela precisa ser gostosa, né? E precisa agradar o máximo de paladares possíveis. Uma coisa muito importante também é a gente criar um repertório sensorial. E para isso não tem outra forma a não ser provando. Então, provem, descubram sabores, todas as oportunidades que vocês tiverem de conhecer alimentos diferentes, sabores diferentes. A feira, inclusive, a gente sempre comenta que é um ótimo local para isso. Aproveitem essa oportunidade e provem para que vocês possam ir criando essa biblioteca, esse repertório sensorial, que vai ser muito útil na hora de fazer essas combinações. Exatamente. E provem os cafés também, porque quando a gente quer pensar em um café específico e você tem essa clareza da intensidade, das notas, do perfil sensorial, fica muito mais fácil você acessar essa sua biblioteca e encontrar ali sabores e aromas que vão complementar o seu café favorito. Perfeito, Carol. E aí, indo um pouco mais para o conceito de harmonização, a gente pode separá-lo em 2 conceitos básicos, que é a harmonização por contraste e a harmonização por similaridade, certo? Exato, e isso vale, de novo, para alimento e para bebida, né? Dá para fazer um drink, por exemplo, todo por similaridade? Como a gente faria isso? Com certeza. Eu até citei com relação, por exemplo, a utilizar um café com notas de caramelo, com um xarope de caramelo e um leite. Isso seria um drink com café por similaridade, que dá para ser feito quente ou gelado. É um latte ou um iced latte. E por contraste, já é um pouco mais difícil no drink, hein? Na coquetelaria é mais complicado. Por contraste, o que a gente trouxe aqui não deixa de ser um fator de contraste, né? A gente utilizar um suco um pouco mais indulgente, doce, uma geleia, um purê de frutas um pouco mais ácido, acaba tendo um contraste também. Um drink que a gente gosta muito de fazer por contraste é uma pina colada com café, certo, Carol? Eu adoro esse. Que vai coco, vai abacaxi, vai café, todos eles se contrastam, né? O frescor do abacaxi com o doçor do coco, a untuosidade do coco. E um café que a gente tenta trazer num perfil ali um pouco similar a uma desses elementos, é uma bebida por contraste.
contraste que tudo junto ali funciona muito bem. Adorei, inclusive, muito fácil, muito simples e delicioso também. Cá, se a gente fosse fazer uma caipirinha, por exemplo, clássico brasileiro, cachaça, limão, açúcar, qual café a gente podia trazer Que para esse clássico? delícia, excelente ideia, O que você Carol. sugere? Olha, é importante a gente lembrar de todos os conceitos que nós aprendemos, inclusive de respeitar a intensidade. Então, falando da caipirinha, uma dica ali básica é da gente tentar trazer uma cachaça envelhecida, harmoniza muito bem com um café, e a gente tentar trazer ali um café equilibrado. O Chapada Diamantina, ele funciona super bem, porque é um café com notas frutadas, assim como um pleno funcionaria super bem também, né, Carol? Um atento. O nosso Rituais Exótico funcionaria adoro. super bem também. Uma caipirinha de morango com frutas vermelhas, pode ser similaridade total. Que delícia! E o espresso martini, bebida que tá na moda, que leva a vodka, um licor e um café. Precisaria ser com café mais intenso. E aí, para esse, a gente pode utilizar, por exemplo, um Mogiana Paulista, um Cerrado Mineiro também funcionaria super bem, um Dark Roast, Dark um fica Forza. É importante, inclusive, nesse momento, a gente lembrar de equilibrar a quantidade de ingredientes também, não se esqueçam disso. Para cada café, talvez a gente precise modificar um pouquinho a quantidade desses ingredientes na receita. E falando no café, né, Cá? A gente sempre precisa ter café de alta qualidade para o preparo das nossas receitas. Não tem como salvar um drink que não utilize um café ou que muito bem preparado, ou com perfil sensorial ideal, ou que tá oxidado, no caso do iced coffee, né, Cá? Então o café, ele precisa sempre estar fresco. Vocês perceberam no drink que a gente extraiu, foi a última coisa que a gente preparou, depois que o drink já estava montado, e só aí a gente entrou com o café. Então a mesma coisa a gente vai fazer aqui para as harmonizações. O café nunca espera pela gente, é sempre a gente que espera pelo café. Justamente para que ele possa manter todos os seus aromas, todos os seus sabores e o seu frescor. Senão tudo isso que a gente está falando, todas essas combinações, elas se perdem num café que às vezes não está bem preparado, ou que já está oxidado, que já perdeu as suas características. Então vamos começar a preparar o café, Cá? Com certeza. Inclusive, é muito importante, gente, nesse momento, quando a gente fala de respeitar as intensidades, começar essas harmonizações também dessa forma. Por exemplo, a gente vai começar aqui pelo café filtrado, que é um café de menor intensidade, né, mais delicado, e só depois a gente vai fazer a nossa segunda harmonização, que é uma harmonização mais intensa, porque um sabor não pode sobressair sobre o outro. Essa é uma ótima dica. Sempre vão numa ordem crescente de degustação, que vale para uma harmonização, vale também para os drinks. Então, vou tomar 2 drinks na noite, sempre começa pelo mais leve e finaliza com o mais intenso, para que um sabor não mascare e não sature o outro. Bom, vamos começar então com algumas dicas de preparo bem rapidinho, só pra gente relembrar, para que a gente possa ter o nosso café perfeito para utilizar na nossa harmonização. Então, o nosso primeiro café é um filtrado. Cá, nosso café, você pode pegar ele pra gente? Claro, com certeza. Qual café você sugere para esse preparo? O nosso café Rituais, frutas vermelhas. Falando nele. Então a gente começa preparando o nosso filtro de papel, sempre dobrando na região da costura. Primeiro, para que a gente possa ter um encaixe melhor no porta-filtro. Vou abrindo aqui para você, tá, Carol? Por favor, tá. Mas também para a gente reforçar essa região. E utilizou filtro de papel, a gente sempre escalda o filtro, passa uma água quente para extrair qualquer residual de sabor desse papel e também para aquecer todos os elementos que a gente vai utilizar, tanto a jarrinha como o porta-filtro. E importante, essa água a gente sempre descarta, ela não vai fazer parte aqui do nosso café. Vou te ajudando por aqui. Obrigada. Carol, uma pergunta que a gente sempre escuta. Ferver ou não ferver a água? Ótima pergunta e super importante, né? Então, a água é 98% do café. Assim como a gente falou no gelo, da importância dessa água não ter nenhum tipo de sabor, para o café, essa mesma regra também é válida. Então, não tem problema ferver a água, até porque a gente tem esse processo de escaldar o filtro, de passar para a jarra. Então, isso naturalmente faz com que a água baixe para a temperatura ideal, que está ali entre 94 e 96 graus. O que é muito importante é usar água sempre mineral ou filtrada e de preferência sem sabores ou aromas muito intensos. Um segundo ponto, qual a receita que a gente vai usar quando a gente vai fazer um filtrado? No expresso a gente já tem essa receita pré-definida. Mas quando a gente fala do filtrado, a gente também precisa entender como vai ser a utilização desse café. A gente pode fazer essa receita mais concentrada, então com mais café para aquela quantidade de água, ou mais diluída, com menos café para a mesma quantidade de água.
Para isso, a gente usa uma proporção. Então, uma proporção mais concentrada, por exemplo, seria 1:10. Para cada 1 grama de café, 10 gramas de água. Uma proporção mais diluída, a gente pode usar, por exemplo, 1:16, 1:18. Então, para aquele mesmo grama de café, 16 ou 18 gramas de água. Aqui, como a gente vai combinar com os outros elementos, eu quero um café um pouco mais concentrado. Então, eu vou utilizar a proporção de 1:10. Quando a gente vai usar café para bebida, isso pode ser uma dica importante também. Fazer proporções um pouco mais concentradas, porque ele vai ter naturalmente a diluição ali no gelo ou no suco. Então, assim, a gente consegue manter esse aroma do café mais intenso. Tô ansiosa para tomar esse café. Cá, você tá com muita vontade de café, pouca vontade de café? Muita vontade de café. Fazer logo uns 2 litros aqui. Boa. Então, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer 200 ml, tá bom? Tá ótimo. Para começar, para abrir os começar, tá trabalhos. ótimo. Então, eu vou pesar aqui na minha balança 20 gramas de café. E eu uso a minha balança porque dessa forma eu consigo manter o padrão da minha extração. Então, eu sei exatamente quanto eu tô colocando de café, quanto eu tô colocando de água. Se vocês não tiverem uma balança em casa, vocês podem usar uma medida média, que é uma colher de sopa mais cheia, ela tem uma média de 12 gramas. E aí a gente pode usar os copinhos de medida para água, é um pouco mais fácil. Mas sempre se baseie nessa colher de sopa, que vai ter aí entre 10 e 12 gramas de café. Utilizar esse padrão garante uma consistência. Então, sabe quando a gente escuta, o seu café não fica igual ao meu, eu não acerto no café? Provavelmente é porque a gente não tem esse padrão na hora de fazer uma receita, mesmo que com medida caseira. É isso. E aí a gente vai começar umedecendo todo o meu pó de café. Eu faço esse processo que chama pré-infusão ou blooming para 2 fatores. Primeiro, umedecer de maneira uniforme o meu café. Então, eu tenho aqui uma extração mais uniforme e também liberar os gases que o café naturalmente libera durante a torra. Então, essas primeiras bolinhas que sobem no café é justamente esse gás sendo liberado. Umedecemos, deixamos mais ou menos 30 segundos. A gente vai começar a jogar a nossa água. Pena que não dá pra sentir cheiro, né? Uma pena o vídeo não ter aroma. Eu espero que vocês estejam preparando o café de vocês aí do outro lado também. Então, eu tô usando aqui movimentos circulares e sempre mirando no café. Vocês viram que em nenhum momento eu joguei a água nas paredes do porta-filtro, porque eu quero extrair o café. Então, eu jogo sempre no meio e aí aqui eu posso ou não movimentar o meu porta-filtro ou usar até uma colher para mexer delicadamente, para gerar aqui uma agitação e fazer com que a água e o pó de café elas consigam se combinar melhor e extrair ainda mais sabores e aromas do café. Se vocês forem fazer isso com uma colher, só tomem cuidado para não rasgar o filtro durante esse processo. E aí a gente vai esperar aqui mais ou menos uns 2 minutos, 3 minutos para terminar o nosso café e a gente passar para a melhor parte, que são as harmonizações. Cá, enquanto o café tá terminando aqui, conta pra gente o que a gente vai harmonizar com o nosso Rituais Frutas Vermelhas. Bom, nós escolhemos aqui uma harmonização com contraste, por isso nós utilizaremos um queijo. Mas como esse café ele é um café mais delicado, nós utilizaremos também um queijo mais delicado. Então, por isso nós escolhemos um queijo brie. Porém, para trazer ainda mais potente essa nota de frutas vermelhas, e aqui a gente também está trazendo a similaridade, nós vamos compor com uma geleia de morango. Então dá para fazer similaridade e contraste na mesma harmonização, né, cara? Exatamente. Deixa tudo mais interessante ainda, porque a similaridade ela traz aquele aconchego de potencializar aquela característica em comum e o contraste ele traz um fator surpresa, né, cara? Ele traz uma sensação nova. E além do queijo brie, que outros queijos a gente poderia usar aqui? Aqui a gente poderia sempre ir por essa linha de queijos delicados por ser um café delicado. Então, por exemplo, o camembert, que é um queijo similar ao queijo brie, a gente poderia utilizar. Um queijo de ovelha a gente poderia utilizar, harmoniza super bem. Queijo Minas. Queijo Minas também. Queijo branco. O queijo de cabra. Sempre queijos delicados, tá, gente? Existem uma variedade infinita quase de queijos, então respeite essa intensidade, lembre disso. E vocês podem, inclusive, descobrir combinações diferentes da que nós colocamos aqui pra vocês, mas lembrem apenas de tentar fazer com que
que seja um queijo um pouco mais delicado, para que tudo isso fique equilibrado, certo? Kai, se isso fosse um drink, por exemplo, um drink com leite, né? Transformando esse queijo na versão leite. Eu poderia usar, por exemplo, essa geleia de morango? Teria alguma outra sugestão? Que Toda delícia. geleia funciona com leite? Nem toda geleia funciona com leite, isso inclusive é um ponto muito importante, Carol. Algumas geleias, inclusive se tiver uma quantidade cítrica um pouco maior na composição, elas podem talhar esse leite. Inclusive, na escolha de fazer esse drink na versão gelado ou quente, é muito importante que a gente leve isso em consideração. Então, optem por elementos não tão cítricos, né, um pouco mais doces, quando vocês forem fazer essas harmonizações com leite, para que a textura da bebida não modifique, né? Então, drinks um pouco mais, até um pouco mais gordurosos, né? Um leite integral, um leite vegetal também funcionaria bem, mas não com uma geleia tão cítrica. Precisaria ser uma geleia mais doce, uma fruta não tão ácida também, né? Então, por exemplo, pêssego, morango, frutas vermelhas no geral funcionam super bem, manga funcionaria super bem. Agora uma geleia de limão, de laranja, precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Não é que seja impossível, mas a gente precisa testar. Manga com leite pode? Manga com leite pode. É delicioso, inclusive. Temos xícaras, Caia? Ó, eu já fiz o café, já tô esperando a xícara e a minha Eu harmonização fiquei não tá pronta hipnotizada ainda. aqui pelo preparo do café. Gente, eu vou montar aqui a harmonização. Então, aqui nós cortamos um pedacinho de queijo e eu vou colocar sobre esse queijo uma colherzinha de geleia de morango. Aqui eu também preciso pensar na quantidade disso, né? Pra que fique equilibrado. Então, eu não posso colocar muita geleia, senão eu também não vou sentir o sabor desse queijo, certo? E o pessoal fala muito de queijos e vinhos, assim, mas por que não fazer, imagina, queijos e cafés, um café da manhã, um brunch especial, com diferentes harmonizações e combinações, ficam deliciosos. Café e queijo é uma combinação imbatível, Maravilhosa. né? Aqui a gente tá usando um café mais delicado e um queijo mais delicado, mas experimentem, por exemplo, um café mais intenso com um queijo mais intenso, fica maravilhoso. Forza com parmesão, meu favorito de todos. Vamos lá, então? Aqui está seu Obrigada, café, Carol. E como a gente pode fazer essa harmonização? Tem algum passo a passo, algum protocolo que vai ajudar nessa degustação? Passo super importante. Então, primeiro nós vamos tomar o nosso café. A gente vai deixar o nosso café percorrer por toda a boca, língua, bochecha, ele ambientar mesmo a nossa boca, assim como a Carol fez. Então, primeiro eu passo o café, depois em seguida a gente vai provar essa harmonização. E com essa harmonização ainda na nossa boca, a gente vai dar um gole nesse café para entender como fica essa combinação, como ficam esses elementos juntos. Vamos fazer? Bora, já comecei, já fui mais rápida. Então, primeiro o café, a harmonização. Momento vontade agora. Cara, essa combinação dos dois elementos ao mesmo tempo seria mais ou menos como a gente misturou o drink, né? Pra harmonizar todos os sabores. A gente fez isso dessa mesma forma, só que dentro da boca. Inclusive, a sensação é como se a gente estivesse tomando um cappuccino, né? Fica tudo muito equilibrado, cremoso na boca. Me lembra mesmo a sensação de tomar um cappuccino bem cremoso e gostoso. Já quero um latte de morango, já gostei dessa ideia, inclusive. Bom, para nossa próxima harmonização, eu vou preparar o nosso rituais de chocolate, porque agora a gente quer trazer a similaridade, né? Então, nada melhor do que café com chocolate, apesar de ser uma competição difícil. Café com chocolate, café com queijo, são as melhores combinações possíveis. Ainda bem que tem, a gente não precisa nem competir, a gente pode tomar todos em momentos diferentes, tá tudo certo. Bom, preparamos os nossos cafés e quando a gente fala de café expresso, a gente está falando de um café que naturalmente tem uma intensidade de sabor mais marcante. Então lembrem disso quando forem criar drinks ou harmonizações que utilizem café expresso. Que delícia. E o expresso, ele também tem uma dica importante. A gente sempre precisa mexer antes de tomar, mesmo que a gente não adoce. Pode ser feito com uma colherzinha ou pode ser misturado com cuidado para não derramar, igual a gente faz com o vinho. A ideia aqui é romper a crema e liberar os aromas, deixar ele muito mais aromático e saboroso. A gente tá passando bem aqui. Que pena que não dá pra sentir o aroma daí. Então, o chocolate a gente vai fazer exatamente o mesmo processo. A gente vai começar provando o café e a gente vai harmonizar aqui com o chocolate ao leite.
A gente trouxe o all leite que tem uma doçura mais presente justamente porque a gente está usando o expresso. Então, de certa forma, a gente também tem a similaridade e o contraste aqui, né, Ká? Perfeito. E se você preferir um café, aliás, perdão, se você preferir um chocolate mais intenso, você pode optar por ter um café mais intenso também, como um dark roast, como um forza, um dark roast no filtrado também. Tem várias combinações possíveis quando a gente fala de chocolate e café, várias variações. E, inclusive, Ká, se você quiser ir começando na minha frente, vou dar uma dica super legal, que eu particularmente gosto muito de harmonizar chocolate também nos drinks. Então, por exemplo, a minha guarnição favorita para um Negroni de café, que é um coquetel clássico, é um quadradinho de chocolate amargo. E o Aperol Spritz também, que é uma bebida aí super famosa do verão, a gente também faz ela com uma dose de café, e aí ao invés da rodela de laranja, a gente harmoniza com bombom de laranja, por exemplo, ou um chocolate de laranja, e aí traz essa combinação do doce, do cítrico, do café, e é uma ideia muito legal de usar de guarnição para drinks também. Que delícia. E Ficou aí, muito bom. Que tal o chocolate? Essa não tem como dar errado, né, Cam? Não consigo nem parar pra conversar mais. Vou até provar de novo aqui. E além da guarnição, essa receita também pode se traduzir num moca, por exemplo, né? Um café com leite calda de chocolate. O próprio café bombom leva também, né, um toque de leite condensado que vai trazer essa mesma sensação. É uma combinação que nós brasileiros gostamos muito, né? Tá aí nosso cappuccino, inclusive, que não deixa mentir, né? Que tem um toque de cacau. Um cappuccino de brigadeiro, cara. Que delícia. Uma borda de brigadeiro no cappuccino. Ótima ideia. O céu é o limite, De né? avelã, de brigadeiro, do que você preferir. Combina super bem. Bom. Ficou maravilhosa essa combinação. Delícia. Você tem uma favorita, Carol? Começo pela de frutas vermelhas, termino com a de chocolate. Um Concordo. grande finale aqui. Bom, pessoal, essa conversa, esse bate-papo já me deixou cheia de ideias, já me deixou louca de vontade de testar receitas com café. E a gente sempre fala que nesses momentos a gente espera que vocês abram janelinhas de possibilidades na cabeça de vocês, que o café não precisa ser só consumido de manhã e depois do almoço, mas ele pode sim ser consumido na praia, na piscina, à noite, como um drink. E eu garanto, não tem nenhum momento da nossa vida que um café não deixa tudo muito mais gostoso, né, É Ká? isso mesmo. Testem combinações, testem receitas, testem harmonizações, mas não deixem de tomar o café de vocês. É isso, e além dessa receita e dessas sugestões que a gente trouxe hoje, sigam também o Instagram de Rituais, Rituais Cafés Especiais, onde lá toda sexta-feira a gente tem um quadro que chama Sextou, com drinks diferentes, drinks variados com café, além de curiosidades, dicas, deixem os seus comentários pra gente bater um papo também, então não deixem de seguir, a gente se vê por aqui ou por lá, sempre com café. Boa degustação. E bons drinks!